De volta com o Band Cidade, subiu para 4 o número de mortes confirmadas por gripe em Jacareí. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas não tinham sido vacinadas contra a doença e 3 dos óbitos foram confirmados agora em junho e 1 em maio. Além das 4 mortes, outras 3 pessoas também foram diagnosticadas com a doença na cidade. E a Secretaria da Saúde do Estado ampliou a vacinação contra a gripe para outros grupos prioritários. Agora, crianças entre 5 e 9 anos e adultos com idade entre 50 e 59 também podem tomar as doses que seguem sendo aplicadas até o final dos estoques. Na região, Jacareí, Taubaté, Paraibuna e Caraguatatuba já estão disponibilizando a vacina para os novos grupos. Em Taubaté, pessoas com problemas respiratórios também foram incluídas. As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde dos municípios de segunda a sexta-feira. Criminosos invadiram neste fim de semana a Escola Estadual Edeira Irene Pereira de Oliveira, na zona leste de São José dos Campos. Eles arrombaram o portão do local, quebraram portas e reviraram os armários da unidade. Câmeras de segurança da escola que poderiam ajudar na identificação dos invasores também foram destruídas. O prejuízo ainda não foi calculado. As aulas não foram suspensas e seguem normalmente. Este foi o segundo caso em menos de 10 dias na região. Na semana passada, uma creche no bairro da Enseada, na costa norte de São Sebastião, também foi alvo de criminosos. Os vândalos acionaram os extintores de incêndio da unidade e espalharam o pó químico dos equipamentos pelo pátio e sobre as mesas do refeitório. Os invasores ainda picharam as paredes do prédio com palavras de baixo calão. Os vereadores de Taubaté aprovaram hoje o nome da professora Nara Lúcia Peron de Fortes para a reitoria da Unital. Nara participou de uma sabatina nesta tarde na Câmara Municipal, conforme orienta a lei orgânica da cidade. Jean Sold, vice-reitor na chapa, também participou da sessão. A posse está marcada para o próximo dia 3 de julho. A chapa ainda precisa ser nomeada pelo prefeito Ortiz Júnior, do PSDB. Durante a sabatina com os vereadores, a professora disse que vai colocar em discussão a possibilidade da venda de prédios da universidade para a realização de novos investimentos e descartou projetos para a unificação dos campos. Sobre a incorporação de abono aos vencimentos dos servidores, Nara assegurou que será feita de forma gradual. O mandato da nova reitoria vai ser de 4 anos. Muitas pessoas da região ainda enfrentam preconceito devido à orientação sexual. E, às vezes, a dificuldade de lidar com a diferença do outro é tão grande que casos absurdos de violência são protagonizados na rua por pessoas desconhecidas e em casa por gente da própria família. É mais uma triste realidade, né? Em Taubaté, a prefeitura lançou uma campanha através da Secretaria de Esportes para tentar mudar esse cenário. E com muita conversa tem levado à conscientização contra crimes como o da homofobia. O Ítalo é mais uma vítima e faz parte das estatísticas de casos de homofobia no Vale do Paraíba. Hoje, ele já se recuperou das feridas no corpo causadas por socos e chutes da agressão que sofreu há 2 meses, depois de sair de uma boate LGBT na região central de Taubaté. Mas as marcas do preconceito ainda persistem. O que mais me incomoda muitas vezes é as pessoas me tratarem de uma certa forma com certo preconceito depois de tudo que eu passei, né? Ao invés delas, eu esperava de muitas pessoas me dar um apoio, pessoas próximas, amigos, até mesmo alguns familiares. Eu esperava mais apoio e, de certa forma, elas me julgavam ainda, como se eu tivesse uma culpa do que me aconteceu. Boa parte dos crimes de homofobia fica sem punição. A dificuldade é encontrar os culpados. No meu caso, eu acho que ainda houve uma investigação um pouco maior, porque ele ganhou uma visibilidade maior. Em outros casos, talvez não exista até uma investigação, talvez, não sei. A maior parte dos casos de homofobia ocorre em via pública, mas muito deles ainda dentro de casa e partem principalmente dos parentes. E eu estou diante de um caso desse. É uma pessoa que não quer se identificar, mas aceitou falar abertamente sobre essa experiência. Conta pra gente então há quanto tempo que você passa por esse problema e quais são as pessoas que realmente te atingem nesse momento. Eu me assumi faz 4 anos para minha família. Na verdade, eu me assumi para minha mãe. Eu não tive coragem de contar para o meu pai. Quem contou para o meu pai foi ela. E logo quando meu pai ficou sabendo, eu já apanhei dele.
foi em 2015, que foi a que mais assim me machucou. Eu tava brincando com a minha irmã e ele usou isso como desculpa para vir bater em mim. E eu fiquei com a cabeça, minha cabeça inchou, ficou roxa, encheu de água, eu fui no pronto-socorro para poder tirar. Com a violência do pai e a falta de compreensão da família, a solução encontrada por ela foi sair de casa. Foi quando eu saí de casa, fui morar com uma tia minha e fiquei lá por um tempo. E mesmo assim, ele não ligou para perguntar se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa e nem pediu desculpa. A gente brigava muito, era sempre ele que começava a briga por um assunto qualquer e sempre acabava no mesmo assunto, me xingando, me ofendendo, falando coisas horríveis. A realidade ainda é assustadora. No ano passado, o Brasil registrou 445 mortes de homossexuais, um aumento de 30% comparado com 2016. A cada 19 horas, um LGBT é assassinado ou se suicida. Em quase 31% das ocorrências, as mortes foram por armas de fogo. Já por objetos cortantes, como facas, os casos chegam a 25%. Entre as vítimas, 194 eram gays, 191 pessoas trans, 43 lésbicas e 5 bissexuais. No Vale do Paraíba, o preconceito também é comum. Parte desse preconceito acontece dentro de casa. Então, constantemente, jovens são expulsos de casa por serem LGBTs. Outra violência que acontece muito é a violência física, né, nas ruas. Então é muito comum na saída das casas noturnas, né, ou na rua mesmo, seja em qualquer horário, situações de violências físicas e até mesmo assassinatos, né. Para ajudar a reduzir os casos de discriminação, a Prefeitura de Taubaté fez uma campanha contra a homofobia. O foco foi o ambiente esportivo. Nós fizemos a nível de criança, adolescente, jovem, adulto e melhor idade, nós fizemos rodas de conversa e conscientização. Então, cada professor, são 34 professores, criaram estratégias diferenciadas, mas muitos ficaram a nível de roda de conversa e algumas vivências para discutir a questão da igualdade e principalmente a não violência contra esse público. Então, algumas crianças, alguns jovens professores vieram relatar que não sabia nem o que é o conceito homofobia. Ampliar iniciativas como essa para outras cidades é o que esperam as vítimas do preconceito na região. Conforme eu fui vendo esse preconceito velado das pessoas, isso foi me doendo muito mais do que a própria agressão em si que eu sofri. Né? Conforme eu ia vendo que depois de ter passado por um caso forte de preconceito, eu ainda tinha que enfrentar o preconceito de outras pessoas das quais eu não esperava. Infelizmente, falta muita informação a respeito da população LGBT. A gente acha que as prefeituras têm que cumprir esse papel de informar a população, porque ninguém precisa concordar, mas precisa se haver respeito. E a gente acredita que por meio da informação é possível existir esse respeito. O respeito é importante em qualquer situação, né? Passagem de uma frente fria pela região diminui a temperatura nos próximos dias, mas o tempo segue firme e seco. Os detalhes da previsão no mapa. Mínima prevista de 8 e máxima de 23 graus em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, nesta terça-feira. Caçapava marca mínima de 15 e máxima de 29. Mesma máxima prevista em Aparecida. No Vale Histórico, previsão de sol em Areias. Faz mínima de 13 e máxima de 28 graus. No litoral norte, os dias seguem ensolarados. Mínima de 20 e máxima de 27 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Em Jambeiro, hoje fez 26 graus de máxima. Amanhã, a temperatura permanece estável na cidade. Em Roseira, a temperatura fica entre 13 e 29 graus amanhã. De volta ao litoral, máxima prevista de 30 graus nesta terça-feira em Ilhabela. Mais uma parada aqui no Band Cidade, depois do intervalo. Depois de muita reclamação dos moradores, a Prefeitura de São José dos Campos entregou a quadra de esportes do Parque Industrial. A obra estava parada desde 2016. E ainda, veteranos em campo nos pênaltis. Vila São Geraldo vence o Esporte Clube São Lourenço e leva o título da Copa Band Vale de Futebol Master. Final foi em Cruzeiro neste fim de semana. Hora certa para você, 7 horas e 12 minutos. É já que o Band Cidade está de volta.